Na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Os silos são mais comuns são os horizontais, cuja forma é a de um prisma reto trapezoidal, né? Porque tem o formato de um trapezoide, né? Né? Tranquilo. Conforme mostra a figura. Então você tem a figura aqui, né? Do prisma trapezoidal. Né? Tranquilo, tal. Ele dá aquela confundida porque ele pôs a figura deitada, mas mesmo assim já tá te dando a dica, ó. Ele tá aqui na horizontal, ele deitou o prisma. Então, isso é um detalhe importante para você guardar. Por quê, ó? Considere um silo de 2 metros de altura. Só que essa altura que ele deu aqui não é a altura do prisma, é a altura do trapézio. Toma cuidado com isso, ó. Até coloquei aqui a mais no texto vermelho. Cuidado, essa é a altura do trapézio, não é do prisma. E 6 metros do topo, que seria o quê? A base maior do trapézio, que está aqui no topo, certo? Que mede o quê? Mede 6 centímetros. Para cada metro da altura do silo, ou seja, para cada metro da altura do silo, ou seja, esses 2 metros aqui dado, certo? A largura do topo tem 0,5 a mais do que a largura do fundo, ou seja, ele está falando da base menor aqui, que é a parte de baixo do fundo. Ou seja, para cada 1 metro desse aqui, esse aqui vai ser meio metro menor. Certo? É importante esse dado para poder resolver o exercício. Sem isso, não tem como fazê-lo. Após a silagem, né, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos. Né? Então aqui, né, é só para te deixar claro que vai ter uma famosa regra de 3 para você resolver. Desse tipo de silo. Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo em toneladas é... Então vamos lá. Primeiro, né, vamos tentar resolver esse trapézio aí. Vamos pegar os dados que ele foi dado. Primeiro, ele me deu a base maior do trapézio. Porque o que a gente vai calcular aqui? O volume, certo? O volume da figura. Lembrando que toda vez que a gente for calcular o volume da figura de um prisma, sempre quando você calcula o volume, é a área da base vezes o quê? A altura, tá? Só isso. A área da base, aí você vê que figura que no caso é um trapézio, então você vai calcular usando a área do trapézio. Tá? Gente, lembrando, quem está com dificuldade nessas coisas, vai lá na playlist de geometria plana, vai lá na playlist de geometria espacial. Aqui é mais focado no exatão mesmo, que é o PET, tá? Então, vá lá no chat, abre o chat, consta lá comigo que eu entrego. Se eu ficar disparando no grupo, pessoas vão ficar confusas. Nossa, é para fazer isso aqui também? Ou tanto de coisa, tá, o meu tempo. Então, gente, vá, abra o chat, 1 minutinho que você fazer do seu tempinho, você pode, e é obrigado, porque como já coloquei lá nos grupos para vocês, tem a questão do quê? Do conselho tutelar. Vocês têm que estar participando do chat, pelo menos 30% de participação dele. Senão, infelizmente, o Estado tem que ver o que está acontecendo com esse aluno. E nunca usar justificativo estou trabalhando. Porque para o Estado você tem que estar estudando. Menor de idade não pode trabalhar. Teria que precisar de uma licença da escola para poder fazer isso. Certo? Mas não vamos ficar alongando esse assunto não. Qualquer dúvida lá no chat. Vamos continuar então aqui no exercício. Então, área da base vezes a altura. Bom, como é que eu calculo a área da base do trapézio? A área da base do trapézio, gente, ele é dado o quê? É a base maior mais base menor vezes a altura, vezes a altura, dividido por 2, certo? A base maior eu tenho? Tem. Vale quanto? 6 metros. Beleza, tem a área da base aqui, vale 6 metros. Ixi, mas e a base menor, Alexandre? Ele deu a dica aqui, ó. Ele falou assim que para cada metro da altura aqui do trapézio, ele diminui, no caso aqui a base menor, em meio metro. Então, para achar a base menor, bom, quanto que vale a base maior? Vale 6, não é? Então vai ser menos 2 vezes, porque 2 vezes a altura, né? Vezes 0,5. Lembra que ele falou que para cada 1 metro, perde meio metro a base menor? Como são 2 metros, multiplica por 2, por isso, certo? Então vai dar 6 menos 1. Então a base menor vale 5. Pronto, achei tudo que eu precisava. Porque eu também tenho a altura. A altura também foi dada, vale 8 metros. Vamos só confirmar aqui. Não sei se eu estou pegando dado outros exercícios. 2 metros, desculpa, pessoal. 2 metros. Confundi com outros exercícios. 2 metros, estava até falando nele aqui. 2 metros. Bom, o
que você vai fazer agora? Vamos jogar aqui para achar a área da base. Então, a área da base, que é um trapézio, a base maior vale 6, a base menor vale 5, vezes a altura, que vale 2. Certo? Simplifica aqui, ó, esse 2 com esse 2 aqui. Por que eu posso simplificar? Mas não tem soma aqui, Alexandre? Tem. Só que eles estão dentro do parênteses. E aqui tem o produto. Aí eu posso, certo? Aí é tranquilo. Que vai dar o quê? 11. 11 o quê? Metros quadrados, né? Porque é a área. Metros quadrados, certo? Bom, agora, gente, eu vou pegar o quê? A outra dimensão, que é a altura do prisma, certo? A altura do prisma, né? Que é esse aqui, ó, que é o comprimento, ó. Esse comprimento aqui, na verdade, esses 20 metros aqui é a altura do prisma, entendeu? Então, esse 20 metros que tá dando aqui de comprimento, aqui do silo, na verdade é a minha altura do prisma. Você tem que lembrar que ele tá deitado o prisma, certo? Tá deitado. Então, eu tenho a altura o quê? Do meu prisma, né? Vamos pôr um H de altura. Então, para calcular o volume, lembra que eu falei para vocês como é que você calcula o volume mesmo? A área da base, vamos pôr um H maiúsculo aqui para não confundir com a outra altura que a gente fez. A área da base vezes a altura, certo? Quanto que vale a área da base? 11. Quanto que vale a altura? 20, certo? Entendeu? Então, vai dar o quê? O volume. O volume vai dar 220, o quê? Como é 3 dimensões, o volume, 220 metros cúbicos, certo? Bom, só que ele quer essa resposta? Não, ele jogou uma regrinha de 3 aqui para você fazer, ó. Ele falou assim que para cada 1 tonelada de forragem, ocupa 2 metros cúbicos. Então, o que você vai fazer? Regrinha de 3. Se um tom, né? Um tom é para 2 metros cúbicos, quantos metros cúbicos eu tenho? 220 metros cúbicos. Então, x, certo? Multiplica cruzado, vai dar 2x igual a 220, né? 220. Passa dividindo, 220, dividindo por 2. Então, vai me dar a minha 110 toneladas, né? 110 tons. Ou seja, letra A, né? Tranquilo, né, pessoal? Então tem que tomar muito cuidado, por isso que tem que ter uma boa noção da teoria para resolver os exercícios, para não dar dúvida, porque você tem que saber um pouco da geometria plana, você tem que saber o cálculo da área de um trapézio, e você tem que saber como calcular o volume de um prisma, que é muito simples. É você pegar a área da base, no caso, que é um trapézio, acha a área da base e multiplica pela altura do prisma. E no caso aqui ele está deitadinho, por isso que ele é um comprimento, certo? Calcula a área da base, multiplica pela altura, você tem um volume. E tomar cuidado que normalmente, em quase 99,9% dos exercícios, sempre vai ter uma regrinha de 3 no final para você resolver, né? Normalmente, às vezes, é para fazer conversão para litros, mas pode, nesse caso, como foi feito aqui, para outro tipo de metodologia. Então, fique esperto com essas questões, porque como vocês podem observar, não é complicado. A questão é saber o conteúdo em si.